Canal Livre está de volta. Hoje temos aqui conosco o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Estamos conversando sobre o futuro imediato do país. Presidente, o país chegou onde chegou porque a população praticamente repudiou os problemas de natureza ética e moral que nós temos aí. Foi assim que a gente chegou até aqui. Agora, tem um espólio aí para lidar com ele. A situação processual do presidente da Câmara, que é o primeiro na linha de substitutos, é muito complicada. Também temos um problema lá com o presidente do Senado, que é o segundo. E eu queria saber do senhor como é que se lida com esse capital. Eu acho que no caso do presidente da Câmara, eu não sei por que o Supremo Tribunal ainda não avançou mais os processos, né? A Câmara está se vendo que está havendo um processo de enrolar, não deixar andar. Mas vai chegar um momento que não dá mais. E se o Supremo tomar uma decisão, ajuda, a meu ver, a clarear o panorama, né? Eu conheço pouco o presidente da Câmara, muito pouco. Mas pelo que está visto e dito, não dá mais. Ele não tem condições morais de continuar presidindo a Câmara. Inclusive ficam dizendo, tá vendo? O presidente Dilma disse, eu que sou inocente, você julgada por quem é pecador. Não é bem isso. Parece que o senhor recusou um lugar para ele no seu governo. Sim, lá no seu livro tem isso. Eu disse isso lá atrás porque eu tinha uma memória de alguma coisa feita no tempo do presidente Collor, né? Ele foi presidente da Telerge. Então havia eu digo, não, aí para ir para Petrobras, eu digo, não, melhor não. E havia esse, mas eu não conhecia, né? Eu só ouvi realmente uma vez, mais recentemente num seminário e tal. Ele, obviamente, é uma pessoa inteligente, hábil e de uma frieza, não sei se é invejável, mas muito grande. Ele conduz aquela Câmara, ele conduz, digamos, funcionalmente, ele faz aquilo andar. Agora, tem muita acusação consistente. E eu acho que o tribunal tem que falar. Chegou uma hora que nós todos temos que falar, né? Todos, eu inclusive, todo mundo. Chamou, você vai lá e explica. A sociedade moderna requer esclarecimento. Você tem que esclarecer, né? E não adianta tapar o sol com a peneira, porque não dá mais. Não dá porque isso é a grande vantagem que o Brasil tem. Nós temos hoje muita liberdade. E tem mídia social, isso é fundamental. E pessoal, um minutinho só, algum amadurecimento institucional que aconteceu no Brasil. Os órgãos do Estado passam a ser do Estado e não do governo. Isso, somado à liberdade, somado à informação, porque ninguém mais vai poder botar debaixo do tapete. Não tem como. Agora, presidente, as redes sociais ecoaram uma má impressão de parte da população depois daquele domingo, 17 de abril, da votação do impeachment na Câmara. Além do resultado em si, foi muito falado uma má impressão de boa parcela da população com o discurso dos deputados, com o nível de alguns deles. O senhor partilha dessa má impressão de uma parte do Congresso também? As traições. Sobretudo as traições. Isso me repugna, né? Mas veja, eu vou repetir o Delfim, eu ouvi o Delfim dizer isso, mas eu diria também que é o seguinte, votaram neles, né? O sistema é democrático, quer dizer, é bom que as pessoas tomem consciência na hora do voto, porque votaram, eles representam parte da população, né? Então, o que eu vou fazer? Tem que entender que é fruto da sociedade brasileira. Ela vê a sua própria cara e não gosta, não gostou. Espero que corrija. Põe aí uma plásticazinha, melhora no voto, não é? Mas é meio triste, né? A paisagem é muito triste. Presidente, eu tenho uma pergunta que parece elementar, mas que não está, é uma situação que não está muito clara para mim. O PSDB autoriza os seus filiados a participarem de um possível governo, ou o PSDB efetivamente vai participar? Haverá uma aliança dentro do governo Temer? Isso, para mim, está assim numa zona cinzenta. Mas veja, o que está acontecendo com o PSDB? A posição foi variando. Toda a vida é assim, você vai variando, né? Bom, alguns que eram favoráveis a participar do governo, não pode participar do governo. Pode ver, não, tem que participar. Se o presidente vai decidir, tem que participar. Isso depois que o senhor falou, depois da sua entrevista. Ajudou. Mas não existe isso de participar e não dar apoio. Aí é falso. Se participou, dá apoio. O governo não está fazendo o que nós esperamos, sai do governo. Sai do governo, você não é... Mas como vai ser? Eu acho que vai ser participar e vai ter apoio, né? Vai ser decidido dia 3, né? Vai ser decidido dia 3. É isso que eu acho. Eu não estarei lá, eu não participo do dia a dia da vida
do PSDB. Eu, de vez em quando, tenho minhas opiniões. Tem algumas pré-condições que o PSDB, alguns integrantes do PSDB apresentaram para o Michel Temer, e uma delas é política, e ele, inclusive, já cumpriu isso em público, dizendo que não vai se candidatar a presidente se assumir em 2018. E também um compromisso de, eventualmente, ajudar a aprovar uma emenda constitucional para acabar com o direito da reeleição. Qual a sua opinião sobre isso? Eu sou favorável à reeleição. Eu sempre fui. Eu fui quando era na Constituinte. Quando se encurtou o mandato do presidente, foi para que houvesse reeleição, não deu tempo de votar. Por isso, eu fui favorável, tudo bem. A opinião de muitos é de que são contra a reeleição. Por quê? A maioria alegam que a reeleição não deu bom resultado. Eu acho errado. Eu acho que não houve nem tempo para avaliar isso. Eu seria favorável a outra coisa. Nós temos que ser mais severos na limitação do uso do poder. Né? Porque não precisa usar a máquina, usar o dinheiro, usar o recurso. E tem modos de você limitar esse uso. Agora, se você não tem reeleição, 4 anos não dá para fazer quase nada. Então tem que mudar o mandato, a duração do mandato. Por que 5 ou 6, né? Não é 5 ou 6, porque você viu não é esse o livro que vai sair. Né? Não, o senhor já fala nesse livro. Eu digo, olha, se não tiver reeleição, eu não mando mais. Porque no segundo ano acabou o seu poder, todos vão para o outro lado. Então não pode, um país não se constrói assim. Por que o PSDB está se fixando nisso? Porque eu não sei se fixou, provavelmente, que eu ouvi o presidente do partido, que é o Aécio, dizer ao meu lado ontem, não é, que ele não fazia disso a pré-condição para o Temer. Veja, vamos supor que se eleja o presidente Temer. Se ele for muito bem, por que não? Mas essa questão já está resolvida. Tá. O Temer já disse que não é. Ele já disse que não é de antemão. Aí eu respeito a opinião dele. Só uma perguntinha, o senhor acreditou no que ele falou? Para ele basta o compromisso que pessoal? Ele falou com seriedade, mas eu não sei se vai ser assim, porque essas coisas estão atropeladas. Depende do que vai acontecer. Né? Depende do que vai acontecer. Você não pode querer que alguém vá mal para não ganhar. Agora, a participação do PSDB no governo não atrapalha o PSDB eventualmente, em 2018? Eventualmente, mas não é automático. Porque também pode atrapalhar não participar. Pode ser, você não serve de nada. Então, isso aí é muito difícil saber o que vai acontecer daqui a 2 anos. Né? E eu acho que a gente tem que ter... Tem que correr o risco. Correr o risco. Política é sempre assim. Você tem que correr o risco. Né? E também, para mim, isso é sincero, o Brasil está em primeiro lugar. Quer dizer, o partido vem depois, não é condição. E como eu não sou fundamentalista, eu não acho que só o meu partido tem solução. Eu acho que é o melhor. Senão não estava lá. Mas não é o único. Agora tem que ser um governo, quer dizer, o ideal seria um governo com cara nacional, quer dizer... De emergência nacional. Não é um governo não é o governo do PMDB com apoio do PSDB. Pode ser. Aí, se for assim, não vai dar certo. Não vai dar. Não vai dar certo. Aí vira um sub-PT. E o PT, pelo menos, tem aquela energia vital deles que o PMDB já não tem, que já está há muitos anos aí. Né? Então, se for por aí, vai errado. Vai dar errado. Presidente, há um clima no país de proteção à Operação Lava Jato, né? E um temor também que, com a ascensão de alguns líderes do PMDB, exista uma tentativa qualquer de interferir nas investigações, embora o vice-presidente Michel Temer já tenha negado essa possibilidade. O senhor acha que há clima no país para alguém tentar interferir, tentar amortecer alguma coisa, anestesiar a investigação? Não acredito. Não acredito, porque os fatos são graves, estão aí. E são públicos, vão ser cada vez mais públicos e a sociedade toma consciência. Mas não há tentativa disso? Tentativa vai haver sempre. O problema é que é natural. As pessoas que estão lá milindradas vão tentar, mas não vão conseguir. Não vão conseguir. Fazer o quê? Quer dizer, é claro que eu já disse isso mais de uma vez também, isso não quer dizer que a Lava Jato esteja sempre certa. Tem que examinar, tem que julgar e tal. E o Supremo está aí para isso. Como tem atuado, olha, foi longe, diminui, não sei o quê. Mas eu acho que a Lava Jato faz parte desse processo de revivescência das instituições democráticas no Brasil. Ele não atrapalha o Brasil. Ao contrário, ele é consequência das mudanças que já ocorreram no Brasil. Uma nova geração com nova mentalidade e mais independente. Que erros o senhor... Eu vou pedir para você esperar pelo próximo segmento. Eu preciso fazer um último intervalo aqui e a gente volta já para o último bloco. Daqui a pouco, não saia daí. Tchau.
Canal Livre está de volta. Hoje temos aqui na nossa mesa o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e eu interrompi o Fernando Rodrigues no final do último bloco. Então a pergunta é sua, Fernando. Presidente, o senhor mencionou que a Lava Jato nem sempre está certa. Que erros o senhor apontaria do que o senhor viu até agora nessa investigação? Eu não sei se são erros propriamente, mas eu acho que, às vezes, a permanência por muito tempo, uma prisão preventiva, me parece que é demais, né? Pode dar a sensação que está indo longe demais. Agora, acontece que o Supremo Tribunal tem apoiado. Então, eu fico aqui um pouco na moita. A divulgação dos áudios em que estão o ex-presidente Lula e a presidente Dilma foi uma decisão correta do juiz Sérgio Moro em Curitiba? Ele parou. Mas ele divulgou, né? Primeiro. Divulgou, em nome do princípio da publicidade. Né? O senhor achou correto? Olha, se não tivesse feito, o que acontecia? Podiam pelar ele, né? Então, eu acho que se estivesse no lugar dele, eu faria. Presidente, eu tenho uma pergunta para o senhor. O senhor, na sexta-feira, prestou depoimento à Polícia Federal. Vou falar sobre o caso Miriam Dutra. Ela fez acusações muito graves ao senhor, insinuou que o senhor usou a empresa Brasif para pagar a pensão, depois voltou atrás, desmentiu tudo no depoimento da Polícia Federal. E eu queria saber do senhor o que de fato aconteceu nessa história, porque ninguém entendeu nada com essas idas e vindas. Nem eu. Então, por favor, se o senhor pudesse explicar. Nem eu, porque fez a acusação, depois voltou, não sei o quê, e... Olha, eu acho que eu não gosto de estar falando porque, enfim, tem muitas implicações pessoais nesse caso, mas não tem sustentação nenhuma, porque se houve algum contrato com a Brasif, ela nega, mas ela publicou um contrato no jornal, portanto, algum houve, eu não tive ingerência alguma. Porque eu estava há 2 semanas de terminar o governo quando ela assinou o contrato. Tanto a Brasif não tinha interesse que pudesse trocar comigo. Então, está fora. Segundo, eu nem me lembro se eu conhecia o dono da Brasif. Hoje eu conheço e gosto até dos jornais. Eu nem me lembro se eu conheço. E como é que eu ia fazer remessa de divisas de qualquer maneira? Por quê? Primeiro, eu sou uma pessoa que vivi em muitos lugares do mundo e que já tinha contas no exterior. Meu Deus, eu fui professor no Chile, eu fui professor na França, eu fui professor em Berkeley, fui professor em Princeton, e em todos esses lugares eu tinha conta, tinha algum dinheiro e tal. Toda a gente sabe que eu não sou rico, não sou, mas também não sou pobre, nunca fui. Né? Bom, por que eu iria usar coisa do exterior se eu tenho dinheiro? É verdade que eu me ocupei da educação do filho da Miriam, que não é meu, Tomás, mas que eu tratei e continuo tratando, até hoje, com carinho. O senhor tem uma boa relação com ele? Boa. E realmente eu paguei os estudos dele. Paguei com dinheiro meu. Nunca usei o dinheiro de ninguém, dinheiro meu. E no caso da universidade, que era caríssimo, nos Estados Unidos. Onde é que estava meu dinheiro? Ainda está, alguma parte. No Banco do Brasil, nos Estados Unidos. Eu só tenho 2 contas fora do Brasil hoje. Já tive em vários lugares do mundo. Eu tenho uma na Espanha, porque eu fui presidente do Clube de Madrid. Eu fiz uma conferência e pedi que pusessem o dinheiro lá. Era no Banco Espírito Santo, que faliu. Agora tem um outro nome, não me lembro como é que chama, Novo Banco. E eu recebo de vez em quando de uma fundação, que eu sou do Conselho Curador, e deposito lá. Eu fazia em algumas palestras e depositava lá. E tenho no Banco do Brasil. Só de um prêmio que eu ganhei, que é o Prêmio Nobel de Ciências Humanas, chama-se Krug, eu ganhei $1 milhão. Paguei $275 mil por Minha Casa Minha Vida, de imposto. Né? E paguei, está lá, é meu, o dinheiro é meu, faço o que eu quero com o dinheiro. Por que eu vou usar outro? E não tem sustentação, é uma coisa sem base. Por que eu iria fazer isso? Não fiz. Agora ela diz que nem ela foi empregada lá e tal, mas o dono da empresa diz também a mesma coisa que eu estou dizendo. Então, você sabe essas bolhas que acontecem no Brasil. De fato, na sexta-feira eu fui depois, delegado muito correto, aliás, muito correto. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, por que uma coisa tão absurda, a principal, não era nada de Miriam, era outra coisa, que eu tenho um apartamento em Paris. Bom, eu fiquei hospedado num apartamento em Paris da família Sodré. Na verdade, Dona Maria Melão Sodré e do Roberto Sodré, no tempo que a Dona Maria era viva. Bom, fiquei 3 meses nesse apartamento. Eu sou amigo, era amigo da família, sou amigo da filha, do genro, são padrinhos dos meus filhos. Fiquei 3 meses nesse apartamento. Inventaram que era meu. Saiu num jornal, não vou entrar em detalhes porque é desagradável, num jornal de que
Finalmente se sabe onde é que está o apartamento que o presidente comprou em Paris. Não comprei nada. Não Quisera eu, não é meu. Outro dia saiu que eu tenho um na Trump Tower. Bom, por acaso, quando eu fui lá esclarecer esses pontos, o meu advogado é o dono do apartamento Trump Tower. Eu digo, olha, não é meu, não, é dele. Não tenho. Quer dizer, uma ficção tão grande, você perde tanto tempo nisso. Né? Sabe quem pediu o processo? O líder do PT e o líder do PCdoB. Põe o nominho deles embaixo qual é a base? Blogs? Blogs de quem? Sei lá de quem. Inclusive houve crowdfunding desses blogs aí para ele revirar essa história. Blogs. Né? E você... Eu fico dizendo, meu Deus do céu, não é possível, essa altura da vida, com 85 anos, sendo feito uma opção de coisa no Brasil e fora do Brasil, eu vou ter que responder se tem ou não um apartamento em Paris. Se quisera eu ter, não tenho. Nem em Atibaia. Hein? Nem em Atibaia, não, nem em Atibaia. Tinha em Ibiúna. Outro dia eu vi que eu tenho uma fazenda em Ibiúna. Presidente. Uma casa que já vendi até. Presidente, deixa eu mudar de assunto. O Serra, o nosso José Serra, vai para o Itamaraty. O senhor acha que o Brasil precisa mudar a sua política externa? Não tenho dúvida. Precisa mudar a política externa. Eu não sei se vai o Serra, estão falando que vai o Serra. Se for, é bom, porque o Serra conhece também comércio internacional. E nós temos que ativar muito essa parte de comércio internacional. Ele iria exatamente com essa função. Ele conhece também. Isso, ele conhece a América Latina, ele foi doutor pelos Estados Unidos, não me lembro qual universidade, lá, Cornell, né? Ele tem mundo, então eu acho bom. Há muita gente boa no Itamaraty, né? Mas tem que mudar. Quer dizer, o Brasil ficou, digamos, paralisado pelo bolivarianismo, paralisado, porque eles não podiam, de fato, o governo, apoiar. E, então não podia fazer nada, ficou paralisado. Eu falei, não vai nem vai, perdeu espaço. O Brasil tem que reganhar esse espaço. Né? Inclusive comercial. Inclusive e principalmente comercial. Político e comercial. Tem que ter uma política mais clara de defesa da democracia e dos direitos humanos. E uma política comercial mais ativa. Então é muito importante mudar lá. O Mercosul, dependendo do Serra, ele perde completamente. Mas não pode perder completamente, porque se perder completamente, a China substitui o Brasil na exportação. Então, se o Serra chegar lá e sentar, o Serra é inteligente. Ele vai ver que tem que flexibilizar. Flexibilizar é isso. Agora, o senhor falou de imagem internacional do Brasil. Nos últimos 20, 30 dias, a imprensa internacional fez uma ampla cobertura do impeachment e havia um certo ruído entre o que a imprensa internacional noticiava e o que estava se passando aqui. E colou, numa parte da imprensa internacional, a ideia de que, estritamente, quando se observa a denúncia contra a presidente Dilma Rousseff, não seria a forma mais apropriada de retirá-la do poder. E daí a imagem que se ficou em vários veículos é, olha, o Brasil tem instituições muito frágeis que recorrem a um instituto que não seria o mais apropriado. O que o senhor acha disso? Eu acho o seguinte, eu tentei de toda maneira no começo de dar espaço para que a presidente Dilma atuasse. O Brasil parou. Ela perdeu condições de governar. Hoje tem quantos ministérios que não tem ministro, né? Perdeu condições de governar. Bom, eu fui reler a Constituição. A parte relativa ao impeachment é muito ampla. Quer dizer, muitas coisas são realmente crimes de responsabilidade. Outro dia eu vi o ministro Sidney Sanches, que presidiu o impeachment do Collor. Ele era presidente do Supremo. Dizer o seguinte, olha, eu presidi o impeachment do presidente Collor. Caiu por falta de decoro. E a Constituição diz que falta de decoro é razão para impeachment. E qual foi a falta de decoro naquele caso? Um Fiat Elba, um carro. Isso. Depois ele foi absolvido no Supremo. Eu absolvi. Foi 3-2. Eu fui um dos 3. Eu preferia não ter mais... Eu concordei com o Congresso, mas por quê? Porque ao receber o carro, nada foi provado do que ele deu em troca. Então não é crime. O que mostra que o impeachment não é crime. Não é que a pessoa é culpada ou inocente do ponto de vista penal. É um crime de responsabilidade. E, sem dúvida alguma, você mexer da maneira como foi mexido no orçamento, as pedaladas. Agora eu vejo, ainda recentemente, hoje mesmo, na semana passada, a Dilma dizer, não, mas também o presidente, me antecederam, que é o Lula e eu,
fizeram a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Aliás, na defesa, no Senado, o advogado-geral da União, Zé Eduardo Cardoso, o senhor pedalou mais de 100 vezes. Eu não sei se pedalei, porque eu não sei andar de bicicleta. Mas o fato é o seguinte... Tem a questão do dolo. É dolo. E outra coisa é o seguinte, a lei de responsabilidade fiscal foi feita por mim, no ano 2000. Portanto, no máximo eu podia ter, eu não tinha espaço para 100 vezes, porque eu não era, só haveria, e foi outra coisa, foi ajuste de caixa. Mas veja, o problema fundamental é que talvez, se eu estivesse muito fraco, eles podiam ter usado isso. Pois é. Né? Bom, então, o processo é jurídico, administrativo e político. Mas não enfraquece o presidencialismo ter um presidente que cai porque ficou fraco e daí cai? No parlamentarismo, ele cai quando ele perde a força do parlamento. Mas né? Aqui é presidencialismo. Aqui é presidencialismo, mas tem que ter algum limite para o presidencialismo. O que você faz? Né? No caso, não, tem que ter uma base real, mas tem a base real. E no caso do pedido corrente de impeachment, atual do impeachment, se refere a 3 fatos. Se refere à questão da pedalada fiscal, se refere ao fato de baixar decretos para mudar a destinação de verbas sem aprovação do Congresso e a Petrobras. Não é um fato só. Então, Não, mas a Petrobras está fora, presidente. Não, os advogados não. Os advogados estão... É aquele tripé. Tripé, está lá. Os advogados podem falar, mas não foi aceito no Congresso. Não, eu sei. Mas não tem está fora da exordial. Só que tem um peso nisso. Tem peso. Não tem nenhuma claro, dúvida. tem um peso político, claro. Mas, de qualquer maneira, do ponto de vista as pedaladas e o outro, se você for ler, é proibido. Quer dizer, a lei do impeachment é de 1950. Tem outra questão interessante. Mas a pedalou no primeiro mandato e não no segundo. A lei não podia falar em 2 mandatos, porque não havia 2 mandatos, não tinha reeleição. Então, na verdade, mandato é o conjunto. Eu acho, eu não sou advogado. Não, mas isso já foi colocado. Quer dizer, não podia se falar de outra maneira, porque não tinha 2 mandatos. Mas, a rigor, o senhor acha que é um consenso que a gente ouve, a presidente está caindo, deve ser realmente impedida, mais por conta da fragilidade política, da inépcia administrativa, do que propriamente por isso? Pelas consequências de ter usado esse recurso abundantemente de uma maneira equivocada. O Tesouro pagou, o povo pagou. Na verdade, essa inércia levou a que a situação de penúria que nós estamos hoje não era necessária. Não é? Bem, eu digo, é difícil. Por mim, não viria criada essa situação, né? Porque é doloroso. Mas fazer o quê? Mas se fosse o Lula, pense se fosse o Lula, presidente da República, fazendo as mesmas coisas, com a habilidade política dele para fazer acordos no Congresso, ele cairia? Não sei. Depois de tudo que ele fez agora, cairia. Não, mas abstraindo, só nesse aspecto das pedaladas. Sim, mas eu acho que nesse momento ele cairia também. Porque é o conjunto. Se fosse nesse momento, cairia também. Agora, presidente, deixa eu perguntar uma coisa aqui. 367 votos foram dados pelo impeachment da presidente. Isso, o senhor conhece profundamente o Congresso, as relações com o Congresso. O que isso significa em termos de garantia, digamos, ou de perspectivas para a organização da base parlamentar do novo governo que vem aí? Olha aqui, cada votação no Congresso você faz uma base. Porque não tem... Essa é a nossa fragilidade. Esse é o problema. Essa é a fragilidade da democracia brasileira, não é o impeachment. É a proliferação de falsos partidos. Isso sim é uma crítica que cabe à democracia brasileira. Né? Porque eu acho que o impeachment, como está sendo dentro da lei, com apoio da sociedade, maioria da população, e havendo um fato jurídico administrativo, não é criminal. A presidente Dilma não está sendo acusada de nada criminalmente, é jurídico-administrativo. Havendo isso, havendo esse mal-estar, eu entendo o impeachment. Por que a população... Por que não houve reação contra o Collor? Era um Fiat. Não é isso? É o conjunto da obra que é o conjunto da obra também, mas sempre tem o conjunto da obra junto. Eu sei, o resto é juridicismo, precisa ter a Constituição, a lei e tal, mas ela não funciona no vazio, ela funciona num processo... Se tivesse economia no Estado melhor, a situação seria outra. Muda. Mas o senhor acha que esses 367 votos são base para... a base parlamentar do governo Michel Temer? Nunca houve no Brasil, só o Lula teve talvez esse número tão alto, né? O que precisa ter para o dia a dia é metade mais um. Agora, eu acho que tem modo como trabalhar desde 67 para ter mais do que metade mais um. Depende do quê?
da sociedade, do presidente e do governo falar com o país, manter sempre o país em atividade. Você aquilo não é uma coisa mecânica, é uma coisa política. Quer dizer, você tem que ter o apoio, tem que buscar esse apoio, né? Que o Lula faz isso, por exemplo, até hoje. Ele é capaz de buscar o apoio. Ela nunca fez. Ela não fez, ela não tem coisa. O presidente Temer, futuro, se for, espero, vai ter que fazer isso. Pode ser ele ou pode ser outro. Vamos falar com clareza aqui e com respeito. O presidente Itamar não falava ao país, falava eu. O presidente Agora, Lula ele me levou deixava 6 falar. anos para fazer a sua primeira entrevista coletiva, Como? por exemplo. É. Lula falou depois de 6 anos, em entrevista coletiva. Falava do palanque, mas não falava... Sim, porque eu acho que o pessoal tinha medo do que erraram, que ele não devia falar. Depois ele viu que ele é capaz de falar, e bem. Né? Então, eu acho que alguém vai ter que explicar. O Brasil está precisando de referência, gente. Para onde é que nós vamos? Para onde é que nós vamos? Qual é o caminho? Qual é o nosso lado? Qual é a nossa aspiração? Né? Uma vez eu tive uma conversa com o presidente Clinton, simples, lá naquele Camp David, que me marcou muito. Ele disse, olha, quando você vai a um país, você tem que logo perguntar qual é o desejo profundo dele, qual é o temor profundo dele. Por exemplo, a China tem o temor da repartição, por causa das guerras internas. A Rússia, de ser invadida. O que eles querem? Quer dizer, nós temos que dizer isso ao país, temos que explicitar. Temos medo do quê? De não crescer, por causa do desemprego, da desigualdade. Nós temos medo disso aí. O que nós queremos? Queremos crescer com liberdade, democracia e justiça. Mas isso tem que ser dito de uma maneira que as pessoas sintam. Não é que aqui estamos falando de pé, pessoas que fazem... Não, das pessoas simples sentirem. Não é? Então, o Brasil está carente de referências morais. E eu estou carente de tempo, porque acabou o tempo e o senhor tem 1 minuto ainda para... Infelizmente, eu não tenho tanto poder assim. Eu não presido a mesa. Tá bom. Só de isso. O senhor tem 1 minuto para se despedir. 1 minuto é muito tempo. Não, eu quero dizer pode fazer um bom uso. Não sei se vou fazer, mas é o seguinte. Eu acho que não é um momento de celebração. É um momento de a gente olhar para trás e ver o que nós erramos. Nós, não é o que eles erraram. O que nós erramos, nós todos. Porque nós parecíamos que íamos por um certo caminho. O Brasil estava... A famosa história do Economist. O Cristo levantando o voo, exagerado. O Cristo estourou, exagerado. Agora está o Cristo despedaçado. Eu continuo confiando no Brasil. Eu acho que nós temos potencial econômico, temos já uma base institucional e temos aspirações sociais. Então, minha mensagem não é de desespero, é de confiança. Nós estamos precisando não ficar parados com isso. Precisamos agir logo e precisamos revitalizar o nosso sentimento moral. Moral não quer dizer somente de costume individual pessoal, o conjunto, uma força digamos, nacional, que não aceita mais os métodos equivocados de corrupção e de o tempo todo não ter clareza no que diz. Né? Clareza, é coisa simples. O Brasil precisa de novo de acreditar em si mesmo. No fundo, nós temos que acreditar em nós mesmos. E é uma tragédia não acreditar. Vamos acreditar. Bem, o Canal Livre de hoje fica por aqui. Eu agradeço a presença do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Agradeço também aos meus colegas aqui, os jornalistas Fernando Mitre, Boris Casoy, Rafael Colombo, ao Fernando Rodrigues. A você que nos assistiu, muito obrigado pela sua audiência. Uma boa noite e até a semana que vem. Tchau.